Olá, é um prazer imenso estar aqui participando do primeiro Seminário Internacional de Inovação, Pesquisa, Extensão e Tecnologia, sob o tema As Práticas Inovadoras em Gestão, Educação, Tecnologia e Saúde. Eu sou o professor Hernandes Rodrigues e nessa palestra falaremos um pouco sobre as principais causas de engajamento e desengajamento docente e o papel das instituições de ensino. Deixa eu compartilhar aqui uma tela para facilitar a nossa conversa. Então, a gente, nessa fala rápida, né, é uma fala curta, sobre as principais causas de engajamento e desengajamento, a gente precisa falar um pouco sobre o que é engajamento, né? Quais são os entendimentos que nós temos em relação a engajar e desengajar. Engajamento, de acordo com COSA 2016, é um construto cujo escopo de desenvolvimento é a dimensão interna do indivíduo. Então, o desenvolvimento desse engajamento, ele começa internamente ao sujeito. Pode-se inferir que os alunos são capazes de desenvolver engajamento, né? São aqueles que possuem uma ampla gama de recursos, tanto motivacionais, atitudinais, intelectuais e emocionais. Por sua vez, são capazes de colocá-los em prática para se adaptarem às dificuldades do contexto. O que é que essa explicação, né, sobre engajamento ela traz para a gente? Primeiro, que é uma coisa interna ao sujeito. Segundo, que a pessoa que se engaja, ela tem aí vários recursos que passam pela motivação, pelas atitudes, por questões intelectuais e emocionais. Esse arcabouço vai construindo aí o engajamento do sujeito. Young, 2011, ele diz que engajamento é um construto multidimensional, formado das seguintes facetas. Uma, que é a caracterizada por energia, entusiasmo e identificação, que a gente poderia dizer que é o engajamento do Estado, né, o estado da pessoa, o nível de envolvimento que a pessoa tem em relação de energia que ela despende em relação a algo ou alguma coisa, e outra que é dependente das características individuais, trazendo aí um pouquinho do engajamento de traços, né? Então, os traços que definem o sujeito, né? Então, os traços de comportamento, os traços de é, é, percepção, mas os traços que definem, né, aquele sujeito. Isso aí faz parte desse engajamento, que resulta num comportamento. Então, normalmente, o engajamento ele envolve o entusiasmo, a alegria, a energia, mas também envolve os valores do sujeito. Né? E são esse conjunto de elementos que vão promovendo esse comportamento engajado ou desengajado. Deixa eu ver. Engajamento, no dicionário, né, de acordo com o Macaulay, vem, né, de uma palavra em francês, né, e que significa o esforço e empenho de uma pessoa ao realizar uma tarefa ou uma ação. Também pode ser a associação do sujeito a um ideal filosófico, político e social. Então, seria esse esforço e esse empenho, ou para realizar uma tarefa, uma ação, ou para se envolver com ideais políticos, filosóficos, sociais. Né? Então, isso seria um pouquinho aí do que é esse conceito mais macro de engajamento. Quando a gente olha para o engajamento estudantil, o professor Veiga, ele define como o nível de envolvimento que o estudante tem em relação às questões afetivas, cognitivas, comportamentais e agenciativas. Quanto do esforço, quanto de esforço o estudante dedica a essas dimensões, né? Então, eu acho que esse norte aí é quem vai definindo esse nível de engajamento do estudante. Então, quando a gente olha para essas dimensões que o professor Veiga traz, ele diz que cognitiva, esse fator assenta no processamento da informação, como a procura de relações, gestão da informação e elaboração de planos de execução. Afetiva, o item com maior saturação nesta dimensão é a minha sala, é um lugar onde me sinto integrado, seguro. Então, o estudante está bem, está satisfeito ali com aquele ambiente de aprendizagem. Comportamental, normalmente é quando o estudante ele está ou não envolvido com as aulas, entregando as atividades no prazo, desenvolvendo as atividades, mas também ali
perturbando ou sem perturbar a aula, e algo nesse sentido, né? E a agência ativa ou agêntica é a dimensão que traz para o estudante o sentimento, né, de gestão da sua aprendizagem. O estudante, ele passa a se ver gestor também da sua aprendizagem. Só que até aqui, a gente falou um pouquinho desse engajamento com o olhar do estudante. Quando a gente caminha para o engajamento docente, ele traz, né, outras dimensões, e o engajamento docente tem pouquíssima literatura no mundo inteiro, de maneira geral, quando comparada à literatura referente a engajamento estudantil. Então, o engajamento docente, inclusive no Brasil, tem poucas iniciativas de pesquisa, investigação, de várias atividades que possam ser feitas para identificar e promover aí, de fato, esse engajamento docente. Então, o engajamento docente, a gente traz aí como uma base referencial o Classen e Ederle e Dirksen. Eles constroem um instrumento para mensurar o engajamento do professor, e eles conseguiram organizar esse olhar para o engajamento docente a partir de 4 dimensões. Cognitivo, que é quando é o esforço que o professor tem para buscar novos exemplos, para elaborar uma aula mais dinâmica, mais que envolva mais o estudante, o olhar do professor para buscar novas formas de atuar. O engajamento com a dimensão emocional, que é o quanto o professor se sente feliz e envolvido com todo esse processo de ensino e aprendizagem. O engajamento social com os colegas, então, é o quanto um professor se relaciona com os outros, se há um trabalho colaborativo, se há uma parceria, se há um respeito mútuo. E o engajamento social do professor com os estudantes, que é onde a gente observa o esforço que o professor faz para conhecer os sentimentos do estudante, o contexto do estudante, a vida do estudante, entendendo aí como elaborar estratégias que possam ajudar esse estudante a aprender. Então, observem que o engajamento estudantil cuida do esforço e do empenho do estudante com a sua aprendizagem, e o engajamento docente cuida das estratégias, né, do esforço do professor para elaborar ou criar estratégias que também promovam o engajamento no estudante, né? Então, a gente já viu até aqui que engajamento é uma coisa interna, faz parte do sujeito. Se é interna, eu preciso me engajar. E para eu me engajar, eu preciso aí desenvolver algumas possibilidades, tanto na dimensão cognitiva, quanto emocional, quanto social, seja com os colegas, seja com os alunos. A partir de uma pesquisa desenvolvida para entender o que leva os professores a se engajar ou a se desengajar, e separando, óbvio, pelas dimensões que Classen e Ederle e Dirksen trazem para a gente, o item que mais se destacou foi: o professor se engaja cognitivamente quando ele se sente alegre, quando ele sente amor pela profissão, quando ele sente compromisso com a profissão. Ele também se engaja cognitivamente quando ele tem feedback do estudante. Então, por exemplo, quando ele vê o estudante aprendendo ou com dificuldade de aprendizagem, quando há uma interação entre estudante e professor durante o processo de aprendizagem, quando há participação e trocas entre professor e estudantes no ambiente de aprendizagem. Há outros elementos, né, que estão aí em tamanho menores, mas eu queria chamar a atenção para esses dois. E a gente tem, por exemplo, interesse e motivação dos alunos, também promovem no professor um maior engajamento cognitivo, atualização constante, então o professor também busca aí aprender novas formas de ensinar, novas estratégias de aprendizagem, novos exemplos e conteúdos sobre a sua área de formação. Quando a gente olha para a dimensão emocional, o item que mais se destaca é o desenvolvimento dos alunos. Então, o professor ele se engaja emocionalmente, ou seja, ele fica feliz, ele se sente bem, ele se sente realizado quando ele vê o desenvolvimento dos alunos. Depois, quando ele vê no processo de ensino-aprendizagem um espaço para compartilhar e aprender novos conhecimentos. E a própria interação com os estudantes também leva o professor ao maior engajamento emocional, assim como amor à profissão, valorização e realização profissional, feedback dos alunos. O que a gente começa a ver? Que em vários momentos, o mesmo elemento que promove no professor o engajamento cognitivo
também promove o engajamento emocional, porque as dimensões elas se cruzam em algum momento. E esse cruzamento é muito importante, porque às vezes uma pequena ação pode desencadear também no desengajamento em várias dimensões. Quando a gente olha nessa pesquisa, né, nos resultados dessa pesquisa, para o engajamento social com os colegas, o item que mais se destacou foi empatia, colaboração, coletividade e parceria. Então, o professor se engaja com os colegas, primeiro pela empatia, mas também quando ele vê que há uma colaboração e a coletividade, que há um sentimento de parceria entre eles. Depois, que todo esse espaço de coletividade e parceria promova também a troca de experiências entre os professores e que ele sinta, dentro dessa equipe onde ele atua, solidariedade, humanidade e a educação como uma filosofia de vida, além do comprometimento e do bom relacionamento. Então, são alguns elementos que a gente começa a observar que podem ser muito bem utilizados para aumentar o engajamento dos docentes ou para reduzir o desengajamento. E a gente precisa agora, como instituição, pensar nessas estratégias, né? Como é que a gente eleva aí o engajamento dos professores. Por fim, o último item, a última dimensão, né, social com os alunos, a pesquisa trouxe para a gente que o item que mais se destaca é quando há empatia. Empatia dos estudantes com os professores. Então, quando o estudante entende o professor, quando o estudante compreende o professor começa a se engajar socialmente com eles. Logo após a empatia, o desenvolvimento dos próprios alunos também promove esse engajamento social e a interação promovida entre estudante, professor, professor-estudante, leva também a esse maior engajamento social com os alunos. Depois, a confraternidade, amor à profissão volta a aparecer. Então, o que a gente percebe aqui? É que vários elementos, eles conversam entre as 4 dimensões. E que esses mesmos elementos, quando presentes, eles levam ao engajamento. Quando ausentes, eles levam ao desengajamento. Então, assim como eu me engajo, eu me desengajo pelas mesmas referências, normalmente tendo aí o desenvolvimento dos alunos como um ponto basilar desse engajamento. Uma coisa que é muito importante, que a gente já viu desde do início da minha fala, é que o engajamento ele é intrínseco, então ele vem de dentro para fora. Porém, existem fatores externos ao sujeito que podem impactar nesse engajamento. Então, tem fatores internos a IES, que é externo, que são externos ao sujeito, e tem fatores externos à própria IES, que também são externos ao sujeito. E aí termina impactando nesse nível de engajamento. Então, quando a gente olha para essa dimensão, para essa estruturação do engajamento, né, sendo o engajamento uma coisa interna, a gente entende, e aí é resultado da minha tese de doutorado, a gente entende que é possível ter ações que ou melhorem o engajamento ou que reduzam o desengajamento. Então, por exemplo, tem aí uma relação essas coreografias institucionais são as ações e os esforços que a instituição faz para promover no professor o engajamento e para promover no estudante também condições de engajamento. Então, observe que a instituição de ensino ela precisa criar estratégias que funcionem como motivadores para esse engajamento do professor. E a motivação no engajamento, ela não é a mesma coisa que engajamento. A motivação, ela é o combustível para o engajamento. Então, a motivação é o combustível, o engajamento é a ação resultante desse combustível. Então, o que é que eu posso fazer? Eu preciso olhar para esse cenário e identificar quais são as estratégias que a instituição ela pode criar para melhorar o engajamento do professor. Então, por exemplo, uma infraestrutura adequada, uma infraestrutura que traga aí possibilidades de aulas diferenciadas, mas uma infraestrutura que também possibilite a interação entre professores e entre professores e estudantes. Além dessa infraestrutura, recursos financeiros, tecnológicos e humanos que deem suporte ao professor, né? Então esse suporte ele precisa se fazer presente aí para que o professor se sinta apoiado pela instituição. Ele precisa ser valorizado, né? Então esse valorizar não é só remuneração, a remuneração, sim, é um item muito importante, mas não é só remuneração, é trazer o professor
para dentro das discussões que podem melhorar o processo de ensino-aprendizagem, que podem construir novos projetos pedagógicos, mas é trazer o professor para dentro dessa estrutura que constrói a própria educação ou ensino dentro da escola, né, dentro da instituição de ensino. Eu também posso olhar para as interferências externas, como, por exemplo, a economia, a política, a tecnologia, que pode vir impactar dentro da IES, e isso trazer uma repercussão que possa gerar um desengajamento no professor, eu começar a filtrar tudo aquilo que seria uma coisa negativa e trazer para dentro do meu contexto, instituição de ensino, situações que deem tranquilidade aos professores, que deem aquela estabilidade emocional aos professores. E são esses elementos, né, então, a estabilidade emocional, a estabilidade financeira, a interação, a promoção de eventos situações que o professor se sinta importante e reconhecido pelo IES, e essa construção coletiva vai levar o professor, né, vai, na realidade, vai possibilitar que o professor consiga se engajar um pouco mais. Eu paro minha fala um pouco por aqui, mas quem quiser conhecer um pouco mais, pesquisa um pouquinho aí sobre a minha tese de doutorado, que trabalha especificamente esse papel da IES em promover o engajamento do professor a partir dessas situações que interferem no engajamento, e espero encontrar vocês por aí. Até breve.